Bom dia. Em função do feriado de 7 de setembro, teremos edição normal do Jornal da PAN. Antecipamos apenas o dia da nossa entrevista ao vivo, dos nossos convidados ao vivo aqui no estúdio do Jornal da PAN. Agora 7 horas e 42 minutos. O primeiro entrevistado dessa sexta-feira, Dr. Fábio Pinha Alonso, delegado assistente da Delegacia Seccional da Polícia Civil em Marília. Dr. Fábio Pinha Alonso, muito obrigado pela atenção, por estar logo cedo nesta quinta-feira batendo um papo com os ouvintes da Rádio Jovem Pan aqui no Jornal da PAN. Bom dia. Bom dia, Giroto. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan de Marília. Já leve também um abraço especial nosso ao Dr. Luiz Fernando Quinteiro, delegado seccional, que esteve recentemente aqui, uma entrevista que repercutiu muito no Jornal da PAN, a questão da reengenharia da Polícia Civil. Já leve o nosso convite para o retorno dele, né, para atualizar aí a questão da reengenharia da Polícia Civil na cidade de Marília. E até essa é uma questão que eu coloco com o senhor. Não da reengenharia, porque eu sei que é a especialidade do Dr. Quinteiro, mas o senhor é delegado assistente da seccional. Dá para dizer que o delegado assistente seria como o presidente e os ministros? São ministros do Dr. Quinteiro, que é o delegado seccional? A administração da polícia, em se tratando de seccional, implica em 14 municípios além de Marília. E é uma atividade que engloba várias áreas. E é importante que o delegado seccional tenha pessoas que o auxiliem na administração em cada uma dessas áreas. Nessa condição que entra o delegado assistente de uma delegacia seccional. É o esquadrão de elite da Polícia Civil aqui em Marília e região. Não vamos dizer que é esquadrão de elite, porque nós temos aqui na Polícia Civil de Marília valorosos policiais, excelentes delegados de polícia, cada um deles cuidando da sua parte. Temos os titulares e assistentes dos distritos que cuidam dos inquéritos policiais, das investigações e dos problemas das 5 áreas que é dividida a Polícia Civil em Marília. Temos as delegacias especializadas, DISE, de entorpecente, DIG, patrimônio e crimes de maior relevância, e Delegacia de Defesa da Mulher. E cada um deles executa um trabalho importante e necessário à população. É claro que eu também não vou ficar falando muito da estrutura da Polícia Civil, senão a gente começa a dar arma para o bandido, né? A gente começa a dar informação demais para o bandido. Mas aí esses ministros, esses assessores diretos do Dr. Quinteiro, que são seccionais, cada um tem um direcionamento maior no trabalho, que é por isso que eu chego na questão da elite do trabalho, né? Da execução da Polícia Civil. Seria uma divisão desse trabalho. Eu insisto, não é uma questão de ser elite, né? Não é mas eu que estou falando, eu posso. Cada um dos assistentes executa, principalmente, uma parte nessa administração. Finanças, cartório criminal, administração de pessoal, administração de cadeia. Então, cada delegado assistente cuida de uma parte de maneira principal, embora auxilie também a cooperação mútua entre os delegados de maneira geral na administração. No caso do Dr. Fábio Pinha Alonso, qual que é a avenida, vamos dizer, a especialidade, a maior ênfase do trabalho do senhor no dia a dia como assistente da seccional? Eu acumulo a corregedoria, pertenço à equipe da corregedoria da Polícia Civil, vinculada à 4ª Corregedoria Auxiliar em Bauru. Eu cuido do plantão, coordeno o plantão e cuido do cartório criminal, ou seja, dos inquéritos, dos procedimentos que apuram fatos relacionados a mandatários populares em Marília e região. Então, quer dizer, os mandatários, aqueles que são eleitos, prefeitos, vereadores? Sim, prefeitos e vereadores de Marília e das 14 cidades que compõem a região policial de Marília. Então precisamos trazer mais vezes o senhor aqui então, até porque eu sou o encarregado extraoficial de manter viva a memória de Mário Bugarelli, né? Então ele fica com o senhor ainda, como está o histórico dele, a vida dele? Em relação ao Mário Bugarelli, foram vários os inquéritos que tiveram trâmite pela Delegacia Seccional de Polícia em razão da sua condição de prefeito, mas agora, com a renúncia, todo o procedimento que investiga fato relacionado ao Mário Bugarelli está sendo encaminhado para a unidade policial da área. Tem razão, porque ele perde o foro privilegiado. Perde o foro privilegiado e, com isso, a investigação também passa a ser realizada pelas unidades. São 14 cidades, Marília e mais 14 cidades. Sim, Marília e mais 14 cidades. Eu tenho informação também em relação a Pompeia. Vocês estão finalizando um trabalho
um inquérito. Dá para a gente falar alguma coisa? Já pode tornar público alguma coisa em relação a esse assunto? Olha, em relação ao inquérito que foi concluído, já foi encaminhado para o fórum. Com certeza pode haver comentários relacionados àquilo que se apurou, àquilo que foi feito. Entretanto, existem outros inquéritos que já foram instaurados, que estão em andamentos, sobre os quais nós não podemos conversar de maneira mais detalhada, porque isso pode atrapalhar o curso das investigações. Estão em fase de investigações. Estão em fase de investigações. Finalizado já tem um. Finalizado já tem um, e temos aí 2 que já estão bem próximos da finalização, que eu estou aguardando somente a conclusão pericial. O finalizado qual que é, doutor? O finalizado se refere à aquisição de pneus junto a uma empresa denominada Pontec. E em relação ao público, o que a gente pode falar já em relação a esse inquérito? Bom, em relação a esse inquérito, o que a gente apurou é que foram realizadas diversas compras pela Prefeitura de Pompeia nessa única empresa, e cujo valor total exigia a realização de uma licitação na modalidade de tomada de preço, que é uma modalidade que possibilita que vários interessados concorram, porque não fica vinculado somente a Pompeia e região. Entretanto, ao invés disso, essa venda foi fracionada, essa negociação foi fracionada, de forma que a modalidade de licitação utilizada foi a carta convite, uma modalidade muito mais simples. Quer dizer, você impossibilita a participação de mais empresas e, em tese, a Prefeitura perde a possibilidade de um melhor preço, uma melhor condição também. Sim, essa é a consequência, é justamente esse o fundamento que nós temos na lei de licitação, é justamente facilitar a participação de várias pessoas para que o poder público consiga adquirir bens e serviços com o menor preço. Agora, deu para dentro do inquérito, da investigação também, algum favorecimento, algum direcionamento, além dessa questão de fracionar e impedir a possibilidade de participação de mais empresas? Veja bem, o inquérito que foi concluído, ele se refere especificamente à fraude em licitação. Ou seja, fraude em licitação. O que ficou delimitado, o que ficou definido, o que ficou comprovado é que houve esse fracionamento, que deveria ter sido utilizada uma outra modalidade de licitação. Isso, inclusive, foi a conclusão do laudo pericial, de acordo com os documentos que foram obtidos. Agora, essa é uma discussão jurídica também que dava a ser feita. Houve algo mais cristalino, mais grave também durante o curso dessa investigação que o senhor conduziu? O que causou estranheza foi o fato dessa empresa Pontec não ter sede. É uma empresa que é constituída exclusivamente no papel. Nós ouvimos, inclusive, as pessoas que fizeram a locação do prédio onde deveria estar funcionando essa empresa. Nós fizemos a oitiva de sócios, pessoas que foram sócias dessa empresa, e todos eles nos confirmaram que é uma atividade exclusivamente no papel, que a sede nunca funcionou, que não existe equipamentos, que não há nada. É uma empresa que parece que foi criada justamente para esse tipo de comércio. Doutor, eu não sei se o senhor pode usar esse tipo de termo, mas, por exemplo, quando a gente vê uma imagem e toca nela e não tem corpo, né, o pessoal chama de fantasma. Uma empresa, quando ela não tem sede, dá para a gente usar essa nomenclatura também? Essa é a nomenclatura que a gente emprega usualmente. É o que nós chamamos de empresa fantasma. É uma empresa constituída só para realizar negócios de caráter duvidoso. Então, além da fraude comprovada na concorrência pública na Prefeitura de Pompeia, para que serviço que era? Esse inquérito, qual o tipo de serviço que essa empresa... De acordo com os documentos que a gente obteve, a empresa parece que só fazia venda para prefeituras. E qual produto que é o tema? O produto era pneu e serviços relacionados à suspensão do veículo. Então, além da comprovação da fraude, também a investigação mostrou que a empresa não existe, é uma empresa fantasma que estaria fornecendo pneus e serviços para a Prefeitura de Pompeia. Sim, isso já ficou evidenciado. E agora, qual o procedimento? O inquérito é finalizado ou ele ainda tem uma repercussão? O inquérito que foi finalizado estava apurando, como eu havia informado, a fraude em licitação. Essa parte já foi concluída. Foi o que chamou a atenção, foi a entrada no inquérito foi essa, depois surgiu a questão do fantasma. Durante a investigação é que nós tivemos aí a notícia dessa condição da empresa. E em relação a isso, as investigações serão outras.
E aí, no caso, configura a questão da improbidade administrativa também ou não? Ou aí já é uma fase secundária? Bom, pela lei de improbidade, a fraude de licitação pode, paralelamente, caracterizar a improbidade administrativa. Todavia, em relação à improbidade administrativa, a atividade é toda realizada pelo Ministério Público. Tanto é que, na conclusão do inquérito, o promotor de justiça de Pompeia foi oficiado e foi encaminhado a ele cópia do procedimento para que ele adotasse as providências relacionadas à improbidade administrativa. Em termos de valores, pode falar alguma coisa já, doutor? Ou isso ainda não? De maneira geral, os gastos foram aproximadamente com essa empresa de R$300 mil em 2 anos. 300 mil reais. 300 mil reais. Durante a semana aqui na Jovem Pan, eu fiz um comentário a respeito de uma recente condenação por improbidade administrativa de um agente público em relação ao posto de gasolina. E ele foi condenado a pagar, primeiro ressarcir o dono do posto em R$500 e 1000 vezes a multa em relação ao que ele extorquiu desse dono de posto de gasolina com nota falsa, que dava uma multa de R$500 mil. Além da perda dos direitos, quer dizer, a improbidade ela pode no futuro, com a confirmação da condenação, provocar também isso, que eu achei sensacional. Sim, sim. Ele tem que voltar lá, dar o dinheiro para o dono do posto e ressarcir a sociedade. Entre as consequências na condenação da improbidade administrativa, além do fato de você ter suspenso seus direitos políticos, é o ressarcimento ao erário público quando há prejuízo. Então, uma vez constatado o prejuízo, uma vez não comprovado que os serviços foram realizados, é bem provável que haja a exigência por parte do juiz na decisão de que o dinheiro se retorne aos cofres do município de Pompeia. Agora, doutor, o senhor, por exemplo, quando o policial ele acaba se especializando, né, no segmento, o senhor se especializa aí na investigação de mandatários, de vereadores, prefeitos, existe o crime da moda, ou seja, o foco, que nem o senhor falou, pneus, né? É mais difícil a investigação, por isso que acaba indo para cima de combustível, pneus, operações tapa-buracos, ou seja, o mandatário ele procura alguns segmentos onde a sociedade tem maior dificuldade de fazer essa fiscalização e vocês acabam se especializando em fazer a contra-inteligência? Então, isso é um fato, né? As pessoas que se lançam, não pretendo aqui fazer qualquer pré-julgamento, porque não é a minha finalidade, mas os mandatários que se lançam nesse tipo de atividade, eles procuram esses tipos de serviço de difícil fiscalização. Então, pequenas construções e reformas. Não há possibilidade, por exemplo, de um perito engenheiro contar os tijolos que foram usados, as horas que foram trabalhadas. Então isso fica difícil da gente conseguir levantar. Por exemplo, pneu. O pneu foi empregado numa ambulância. A gente não tem ideia de quanto uma ambulância anda, mas a gente sabe que anda bastante. Nós temos casos nessa investigação de que foram trocados pneus de uma única viatura, ao que consta de uma ambulância, de 4 em 4 meses. Quer dizer, em relação aos nossos casos, em relação às viaturas que são de uso constante, esse período é um período muito curto. Quer dizer, dá para dar uma volta à terra, né? 2 voltas para um pneu, ele dura de 70, 80 mil quilômetros. 2 voltas no planeta. Às vezes a pessoa, por exemplo, que trabalha como representante comercial e que viaja bastante, ele troca pneu de uma maneira muito mais constante do que eu, do que você. Então, quer dizer, isso é que dificulta a investigação. Então, veja só, eu usei o pneu gastou. O pneu bateu numa guia e estourou, eu tive que trocar. Eu troquei amortecedor 2, 3 vezes no ano, porque quebrou, porque o carro rodou muito. Isso aí dificulta realmente a gente conseguir identificar se o serviço foi feito, se ele não foi feito, inclusive de forma pericial. Também não quero fazer nenhum juízo de valor, mas, por exemplo, eu achei sensacional, um caso clássico, né? Todo mundo sabia quem era Al Capone. Aí ele é preso por sonegação de impostos, que foi quando conseguiram pegar. Nesse caso aqui da Prefeitura de Pompeia, a pega é a questão da fraude na licitação e a existência de uma empresa fantasma fornecendo para a administração pública? Então, sim. Os cristalinos, os cristais, vamos dizer assim. O que salta aos olhos, o que chama a nossa atenção é o seguinte: se a empresa é fantasma, se a empresa não existe, se ela não tem uma sede funcionando, se ela não tem equipamento, se ela não tem funcionários, onde se realizar, os pneus foram trocados? Onde esses amortecedores foram instalados? Onde foi feito o alinhamento, o balanceamento?
Então a impressão que a gente tem inicial é de que os serviços que constam de toda aquela documentação são serviços que podem não ter sido realizados. E dá o direito de pensar assim a partir do momento que contrata uma empresa fantasma. Sim, a partir do momento que a gente consegue identificar essa qualidade na empresa, obrigatoriamente nós temos que pensar nisso, e não só, obrigatoriamente nós temos que verificar o que aconteceu. Mais algum da região, mais algum caso dá para a gente adiantar aqui para os ouvintes da Rádio Jovem Pan? São 14 cidades da área de cobertura, Então, da seccional tem algum... Em relação às 14 cidades, a grande maioria dos municípios não nos oferecem problemas dessa natureza. Eu posso dizer que problemas nessa natureza hoje, que se refere à fraude de licitação, nós temos na Prefeitura de Pompeia e na Prefeitura de Marília. Entretanto, quando eu falei que nós cuidamos de todos os mandatários populares, eu não estou me referindo aos fatos que lesam o município, as fraudes em licitações, as compras fantasmas, ao fracionamento de licitação. Eu estou me referindo a qualquer fato. Então, se porventura um vereador ofende uma outra pessoa, essa qualidade de vereador faz com que a apuração venha vá para a delegacia seccional. Então nós temos aí vários inquéritos, nós temos vários termos circunstanciados em andamento que visam a apuração de fatos vinculados às pessoas. Agora, fatos ligados à administração municipal, nós temos esses de Pompeia e alguns de Marília, que são também poucos que já estão em conclusão em razão, como eu havia dito, do fato do prefeito Mário Bugarelli ter renunciado e ter perdido o foro privilegiado. Agora, doutor, a participação da população é muito importante, né, nesse trabalho, porque às vezes é um funcionário público, às vezes é um vizinho, às vezes é um vereador, ou seja, ajudar a polícia no trabalho de apuração, ser um fiscal, ser um cidadão, exercer a cidadania e auxiliar a polícia nesse trabalho de investigação. Bom, isso aí é extremamente importante. Eu acho que a nossa atividade, ela atinge o objetivo que a gente pretende justamente quando a população nos auxilia, quando a população denuncia, quando a população oferece os meios para que as provas possam ser obtidas. Então, esse congraçamento, não digo congraçamento, esse entrelace entre as pessoas da comunidade e a polícia é aquilo que tem nos proporcionado resultados muito positivos em relação às investigações que são levadas a efeito. O senhor desculpa, viu, doutor, é que eu sou iniciante no rádio, então eu esqueço de colocar no silencioso o meu aparelho, porque eu estou estreando no rádio, então ainda cometo esse tipo de indelicadeza com os nossos entrevistados. Dr. Fábio Pinha Alonso, delegado assistente da Delegacia Seccional de Polícia Civil, da Polícia Civil em Marília, nosso primeiro entrevistado nessa sexta-feira. Muito obrigado, doutor, pelas informações, muito obrigado, sobretudo, pelo trabalho, né, que o senhor realiza aí em benefício da sociedade, e que a sociedade contribua cada vez mais com o trabalho de vocês, um trabalho de inteligência, um trabalho de elite, né, que é, no caso específico do senhor aí, os chamados, dá pra gente falar, os chamados crimes do colarinho branco, né? Que esse deveria ter pena de morte, né? Esse é o pior de todos, eu acho. Porque a pessoa não pode alegar ignorância do que está fazendo. Com certeza, tudo aquilo que é retirado dos cofres públicos a título de fraude faz falta na saúde, faz falta na educação, faz falta na segurança, ou seja, faz falta naquilo que a sociedade mais precisa. Então a gente tem que sempre insistir para que as pessoas que compõem essa sociedade, que compõem essas comunidades, nos procurem e nos abram os caminhos para que a gente possa combater esse tipo de crime. Muito obrigado, doutor, pela entrevista e pelo trabalho de vocês na Polícia Civil.